7 lojas paulistas que desapareceram e ninguém mais lembra. Você se lembra daqueles dias em que fazer compras na Rua Augusta ou na Praça Ramos era quase um ritual sagrado em São Paulo? Muito antes dos shoppings gigantes tomarem conta da cidade e dos aplicativos de delivery resolverem tudo com um clique, a capital paulista tinha lojas que marcaram a vida de milhões de pessoas. Eram verdadeiros templos do comércio, com vitrines iluminadas que paravam o trânsito, jingles que grudavam na cabeça e atendimento que transformava uma simples compra em experiência inesquecível. Parecia impossível imaginar que essas gigantes do varejo paulistano um dia desapareceriam. Afinal, eram instituições, faziam parte da paisagem urbana, estavam sempre ali na esquina, esperando você com suas portas abertas. Mas desapareceram. E com elas, levaram um pedaço da história de São Paulo, daquela cidade que crescia verticalmente nos anos 50, explodia de prosperidade nos anos 70 e se transformava radicalmente nos anos 80 e 90. Hoje eu vou te levar em uma viagem nostálgica pelas 15 lojas paulistas mais icônicas que sumiram para sempre. Se você ficar até o final, vai descobrir um bônus especial sobre uma loja de luxo que simbolizou uma época inteira e também desapareceu, trazendo lembranças que pareciam esquecidas. Aperte o cinto, porque essa viagem vai mexer com suas emoções e te fazer perguntar como foi que essas marcas simplesmente sumiram. Lojas Pirani. Para começar nossa lista, temos as Lojas Pirani, um nome que marcou época em São Paulo durante os anos 50, 60 e início dos 70. Fundada por imigrantes italianos, a rede ganhou fama vendendo eletrodomésticos e móveis em prédios modernos que simbolizavam o progresso e a verticalização da cidade. Eram lojas enormes, com vários andares, escadas rolantes reluzentes e uma variedade de produtos que impressionava qualquer paulistano. Entrar em uma loja Pirani era como mergulhar no futuro que São Paulo prometia. Você via televisores ligados em volume alto exibindo as novelas da Tupi, geladeiras Consul e Brastemp reluzindo sob holofotes, fogões de 6 bocas que pareciam saídos de restaurantes profissionais, e vendedores sempre prontos para oferecer o famoso crediário que permitia às famílias levarem para casa aquele eletrodoméstico dos sonhos pagando em suaves prestações. A Pirani tinha filiais espalhadas pela capital, mas a mais famosa ficava no edifício Andraus, na esquina da Avenida São João com a Rua Pedro Américo, bem no coração comercial de São Paulo. Era um edifício imponente de 31 andares, um dos mais altos da cidade naquela época, símbolo máximo da modernidade paulistana. Mas em 24 de fevereiro de 1972, um dos capítulos mais tristes da história do comércio paulista aconteceu. Um incêndio devastador atingiu o edifício Andraus, onde funcionava uma grande unidade da Pirani. O fogo começou no 11º andar e rapidamente se espalhou pelos andares superiores. Foram 16 mortos e mais de 300 feridos. As imagens do prédio em chamas, com pessoas penduradas nas janelas pedindo socorro, chocaram o Brasil inteiro e ficaram gravadas na memória de quem viveu aquela época. A tragédia abalou profundamente a confiança do público, não apenas no edifício, mas também na própria marca Pirani. Embora a loja não tivesse responsabilidade direta pelo incêndio, a associação com o desastre ficou marcada no imaginário coletivo. Com o tempo, as dívidas cresceram, a concorrência se intensificou com a chegada de grandes redes nacionais, e as lojas Pirani não conseguiram se recuperar. Durante os anos 70, as filiais foram fechando uma a uma, até que a marca desapareceu completamente do cenário paulistano. Hoje, a Pirani sobrevive apenas na memória de quem viveu aquela época, quando comprar um eletrodoméstico novo era motivo de orgulho para toda a família e significava fazer parte do progresso que São Paulo vivia. Mas essa não foi a única gigante paulista a desaparecer tragicamente. Casas Buri. No universo dos móveis e decoração em São Paulo, poucas lojas tiveram tanta presença quanto as Casas Buri. Fundada nos anos 40, a rede cresceu oferecendo móveis de qualidade, cortinas, tapetes, lustres e tudo que uma família paulistana precisava para mobiliar sua casa com elegância. Eram lojas amplas, geralmente instaladas em casarões adaptados ou em prédios térreos espaçosos, onde era possível caminhar entre salas montadas que pareciam cenários de revista.
As casas Buri ficaram famosas por trazer tendências internacionais para São Paulo. Nos anos 50 e 60, quando o modernismo brasileiro estava em alta e arquitetos como Oscar Niemeyer influenciavam até a decoração residencial, a Buri oferecia móveis de linhas retas, estofados coloridos e peças de design que faziam qualquer paulistano se sentir moderno e cosmopolita. Você entrava numa Casas Buri e via ambientes completos montados, sala de estar com sofá, poltronas, estante, sala de jantar com mesa de jacarandá e cadeiras estofadas, quarto de casal com guarda-roupa de correr e cama com cabeceira acolchoada. Durante as décadas de 50, 60 e 70, a Buri foi sinônimo de bom gosto e qualidade. Comprar móveis ali significava investir em peças duráveis, que atravessariam gerações. Muitas famílias paulistanas mobiliam suas casas inteiras na Buri. Desde a sala até o quarto das crianças, tudo em prestações que cabiam no orçamento. Mas com a chegada dos anos 80, o mercado de móveis em São Paulo mudou radicalmente. Surgiram grandes magazines especializados como Marabras e Tok Stock, que ofereciam móveis mais baratos, produzidos em escala industrial, com design mais simples e entrega rápida. A Buri, com seus móveis tradicionais e preços mais elevados, começou a perder espaço. A inflação galopante da década de 80 também abalou as finanças da empresa, que dependia muito das vendas a crédito. Sem conseguir se adaptar ao novo perfil de consumidor paulistano, que buscava praticidade e preços mais competitivos, as Casas Buri foram fechando suas unidades ao longo dos anos 80 e início dos 90. Hoje, restam apenas as lembranças de vitrines elegantes, vendedores atenciosos e daquela sensação de estar comprando móveis que durariam a vida inteira. Mas São Paulo guardava ainda outras histórias de lojas que pareciam eternas. A Gurilândia era o sonho de toda criança paulistana. Localizada geralmente no subsolo ou em um andar inteiro das lojas, era um espaço mágico repleto de brinquedos importados e nacionais. Bonecas que falavam, carrinhos de controle remoto, trens elétricos, jogos de tabuleiro, bicicletas coloridas, tudo que uma criança podia desejar estava ali, em prateleiras que iam do chão ao teto. Pais levavam os filhos na G e Aronson aos sábados, e passar pela Gurilândia era obrigatório, mesmo que fosse só para olhar. Mas a G. Aronson era muito mais que brinquedos. Suas lojas, localizadas em pontos estratégicos como a Rua Augusta, a Avenida Paulista e o centro da cidade, eram enormes e sempre movimentadas. Você entrava e era recebido por vendedores uniformizados, prontos para explicar cada detalhe dos produtos. Os televisores ficavam todos ligados, mostrando a mesma imagem em dezenas de telas, era hipnotizante. As geladeiras estavam abertas, com luzes internas acesas para você ver a capacidade interna. Os aparelhos de som tocavam músicas em volume alto, demonstrando a qualidade do som. Durante os anos 70 e 80, a Geise Aronson foi considerada moderna, acessível e confiável. Suas propagandas no rádio e na televisão eram constantes, sempre com jingles animados que grudavam na cabeça. O crediário da G. Aronson permitia que famílias de classe média levassem para casa aquela televisão colorida tão sonhada ou aquele liquidificador que facilitaria a vida na cozinha. Mas com a abertura econômica do início dos anos 90, a chegada de concorrentes maiores e mais estruturados como Casas Bahia e Magazine Luiza em São Paulo, e principalmente as dificuldades de gestão financeira, a G. Aronson começou a enfrentar problemas sérios. A inadimplência aumentou, os estoques ficaram desorganizados, e a empresa acumulou dívidas gigantescas. Em 1999, após anos de tentativas de recuperação, a G. Aronson decretou falência. Suas lojas fecharam as portas definitivamente, levando consigo a Gurilândia, os jingles inesquecíveis e a memória de gerações de paulistanos que cresceram admirando aquelas vitrines iluminadas. Assim desapareceu uma das marcas mais queridas do varejo paulista, deixando saudades até hoje. Mas a história do comércio paulistano guardava ainda mais capítulos de ascensão e queda. São diz, nos anos 80, quando a moda jovem começava a ganhar força em São Paulo e os shopping centers se multiplicavam, surgiu uma loja que prometia revolucionar o jeito de comprar roupas a Sandis. Criada em 1985 pelo grupo Pão de Açúcar Sim,
A mesma empresa dos supermercados, a Sandys tinha uma proposta ousada ser uma fast fashion brasileira antes mesmo do termo existir. As lojas Sandys tinham um visual moderno e despojado, com muito branco, iluminação forte e roupas organizadas por cor e estilo. O conceito era vender moda jovem, atual, com preços acessíveis e renovação rápida de coleções. Era possível encontrar desde jeans e camisetas até vestidos de festa e roupas esportivas, tudo com um design contemporâneo que agradava ao público paulistano jovem. A Sandys rapidamente se expandiu, abrindo lojas nos principais shoppings de São Paulo como Morumbi, Ibirapuera e Eldorado. Para os adolescentes e jovens adultos dos anos 80, comprar na Sandys era estar na moda, fazer parte da turma descolada que frequentava os shoppings nos fins de semana. As vitrines eram sempre chamativas, com manequins em poses modernas e combinações de cores vibrantes que paravam quem passava. Mas o sonho durou pouco. O Grupo Pão de Açúcar percebeu rapidamente que gerenciar uma rede de lojas de roupa era muito diferente de administrar supermercados. As margens eram apertadas, a rotatividade de estoque precisava ser altíssima. As tendências de moda mudavam rapidamente e o brasileiro estava começando a se acostumar com marcas importadas que chegavam com a abertura econômica. Em 1990, apenas 5 anos após sua criação, a Sandys encerrou suas operações. As lojas fecharam, os estoques foram liquidados e a marca desapareceu. Foi uma das experiências mais curtas, mas também mais marcantes do varejo de moda paulistano. Quem comprou na Sandys nos anos 80 guarda na memória aquelas lojas claras e modernas, que pareciam tão promissoras mas não resistiram às transformações brutais que o mercado brasileiro vivia. E essas transformações afetariam ainda mais gigantes consagradas. Chegamos agora a uma das lojas mais emblemáticas não apenas de São Paulo, mas de todo o Brasil, a Mesbla. Embora tenha nascido no Rio de Janeiro em 1912, a Mesbla conquistou São Paulo de forma avassaladora e se tornou parte da identidade paulistana. Suas lojas na capital eram verdadeiros templos do consumo, onde era possível encontrar absolutamente tudo que uma família precisava. A Mesbla de São Paulo tinha unidades estratégicas no centro da cidade, na Rua Barão de Itapetininga, e depois se expandiu para os bairros e shoppings. Entrar numa Mesbla era mergulhar num universo de possibilidades. Notério, perfumaria e cosméticos, com demonstradoras elegantes oferecendo amostras de fragrâncias importadas. Subindo pelas escadas rolantes ou elevadores, você encontrava andares inteiros dedicados a diferentes departamentos: roupas femininas, masculina e infantis, calçados, artigos esportivos, brinquedos, eletrodomésticos, móveis, artigos para casa, discos e fitas cassete. O que tornava a Mesbla especial era a qualidade do atendimento e a variedade. Os vendedores eram treinados, uniformizados e conheciam profundamente os produtos. Você não ia na Mesbla apenas para comprar, ia para ter uma experiência de compras completa, com direito a experimentar roupas em provadores amplos, testar eletrodomésticos funcionando, folhear os famosos catálogos coloridos que a Mesbla publicava periodicamente. O jingle da Mesbla grudava na cabeça de todo paulistano natal. O endereço certo é a loja do IN. Bastava ouvir o início da música para completar mentalmente. As campanhas publicitárias eram constantes na TV, no rádio e nos jornais. A Mesbla patrocinava eventos esportivos, desfiles de moda, programas de televisão. Era uma marca onipresente na vida dos paulistanos. Durante décadas, comprar na Mesbla foi sinônimo de status e qualidade. O crediário Mesbla, o famoso cartão vermelho, permitia que famílias de classe média comprassem produtos parcelados em muitas vezes. Era comum que pais abrissem carnês na Mesbla especialmente para compras de Natal, enchendo sacolas com brinquedos para as crianças e presentes para toda a família. Mas nos anos 90, a Mesbla começou a enfrentar dificuldades sérias. A concorrência ficou brutal com a entrada de redes internacionais no Brasil. A inflação alta dificultava a gestão de estoques e preços. Má administração, dívidas crescentes e mudanças nos hábitos de consumo dos brasileiros foram minando a gigante. Em 1999, após tentativas frustradas de recuperação judicial, a Mesbla fechou definitivamente todas suas lojas. Foi um choque para os brasileiros.
Como uma marca tão forte, tão presente, tão querida podia simplesmente desaparecer? As lojas foram lacradas, os estoques leiloados, e a marca Mesbla entrou para os livros de história do varejo brasileiro. Até hoje, paulistanos que viveram aquela época sentem falta das lojas elegantes, dos catálogos coloridos e do jingle inesquecível. Mas a Mesbla não foi a única gigante paulista a ruir. Ducal. Nos anos 50, 60 e 70, quando uma mulher paulistana queria comprar tecidos de qualidade para mandar fazer um vestido sob medida na costureira, sabia exatamente onde ir às lojas Ducal. Fundada em São Paulo, a Ducal se especializou em tecidos finos, aviamentos, rendas, bordados e tudo que envolvia o universo da costura e da moda feminina. Naquela época, comprar roupa pronta não era tão comum quanto hoje. Muitas mulheres preferiam comprar o tecido, escolher o modelo em revistas de moda e levar para uma costureira fazer sob medida. Era mais econômico e permitia ter peças exclusivas. A Ducal atendia exatamente essa demanda, oferecendo tecidos importados da Europa, algodões egípcios, sedas orientais, linhos irlandeses, além de tecidos nacionais de primeira qualidade. As lojas Ducal eram verdadeiros templos da moda. Você entrava e se deparava com corredores repletos de rolos de tecido organizados por cor e tipo. Vendedoras especializadas ajudavam na escolha, sugerindo combinações, explicando a caída de cada tecido, calculando a metragem necessária para o modelo desejado. Era um atendimento personalizado, que fazia toda a diferença. Além dos tecidos, a Ducal vendia aviamentos botões importados, zíperes YKK, linhas Mercé, fitas, rendas francesas, entretelas. Era o paraíso de qualquer costureira profissional ou amadora. Muitas mulheres passavam horas nas Ducal, tocando os tecidos, comparando texturas, sonhando com o vestido que mandariam fazer. Durante décadas a Ducal foi referência absoluta em tecidos em São Paulo. Mas nos anos 80, tudo começou a mudar. A moda pronta explodiu, com lojas oferecendo roupas industrializadas a preços competitivos. As mulheres paulistanas começaram a achar mais prático comprar pronto do que mandar fazer. O hábito de costurar em casa ou usar costureira foi diminuindo drasticamente, especialmente entre as gerações mais jovens. A Ducal tentou se adaptar, vendendo também roupas prontas, mas não conseguiu competir com as grandes redes de fast fashion que chegavam. As lojas foram fechando uma a uma durante os anos 90. Hoje a marca Ducal desapareceu completamente, levando consigo uma época em que comprar tecidos e mandar fazer roupas sob medida era parte da rotina feminina paulistana. As transformações no varejo de São Paulo continuavam implacáveis. Casa Áurea. Nos anos 50, 60 e 70, quando uma paulistana de classe alta queria comprar perfumes importados, cosméticos de luxo ou produtos de beleza exclusivos, tinha um endereço certo à Casa Áurea. Localizada estrategicamente no centro elegante de São Paulo, a Casa Áurea era muito mais que uma perfumaria, era um templo da beleza e da sofisticação. Entrar na Casa Áurea era uma experiência sensorial completa. O cheiro de perfumes franceses, o brilho dos frascos de cristal nas prateleiras iluminadas, o mármore do piso, os espelhos dourados nas paredes, tudo respirava luxo e exclusividade. As vendedoras, sempre impecavelmente vestidas e maquiadas, atendiam com requinte, oferecendo demonstrações de produtos, aplicando amostras de perfumes nos pulsos das clientes, sugerindo combinações de cosméticos. A Casa Áurea importava as marcas mais prestigiadas do mundo: Chanel, Dior, Guerlain, Lancôme, Helena Rubinstein. Eram produtos que não se encontravam em qualquer lugar, marcas que simbolizavam status e bom gosto. Além dos perfumes, a loja oferecia maquiagens profissionais, cremes anti-envelhecimento, novidade absoluta na época, sabonetes franceses, talcos perfumados, escovas de cabelo com cerdas naturais, tudo que uma mulher elegante precisava para seu ritual de beleza. Comprar na Casa Áurea era quase um ritual social. Senhoras da sociedade paulistana marcavam encontros na loja, experimentavam novidades, trocavam dicas de beleza. Era um ponto de encontro sofisticado, onde se via e era vista. Os produtos vinham em embalagens luxuosas,
muitas vezes em caixas forradas de veludo ou papel de seda, transformando cada compra em um presente especial. Durante décadas, a Casa Áurea foi sinônimo absoluto de refinamento em São Paulo. Mas nos anos 80 e 90, o mercado de cosméticos mudou radicalmente. Grandes redes de farmácias começaram a importar produtos de beleza. Shopping centers abriram perfumarias modernas com preços mais competitivos. O mercado se democratizou, e o conceito de perfumaria de luxo exclusiva começou a perder espaço. A Casa Áurea não conseguiu se adaptar ao novo cenário. Fechou suas portas nos anos 90, levando consigo toda uma época de elegância e sofisticação do varejo paulistano. Hoje resta apenas a memória perfumada daquela loja onde comprar um frasco de Chanel N5 era uma experiência inesquecível. E outras lojas especializadas também teriam destinos semelhantes. Lojas Arapuã. Nos anos 70, 80 e início dos 90, se você era paulistano e queria comprar eletrodomésticos a crédito, conhecia muito bem o nome Arapuã. Fundada em São Paulo em 1957, a rede de lojas Arapuã cresceu explosivamente e chegou a ter centenas de unidades espalhadas por todo o Brasil. Mas São Paulo sempre foi seu coração. As lojas Arapuã tinham um modelo de negócios simples mas eficaz, vendiam televisores, geladeiras, fogões, máquinas de lavar, aparelhos de som e outros eletrodomésticos a prazo, com crediário próprio que facilitava a vida de quem não tinha dinheiro para pagar à vista. Os juros eram altos, mas para muitas famílias era a única forma de ter acesso a produtos que modernizavam o lar. O que mais marcava nas lojas Arapuã eram os comerciais na TV e no rádio. Jingles grudentos, promoções berrantes, preços anunciados em prestações que pareciam caber em qualquer orçamento. Na Arapuã você pode. Era praticamente um mantra. As lojas ficavam sempre lotadas, com vendedores insistentes abordando cada cliente que entrava, tentando fechar a venda a qualquer custo. As vitrines das Arapuã eram espetáculos à parte, dezenas de televisores ligados simultaneamente, todos mostrando a mesma imagem, geralmente o Jornal Nacional ou uma novela. À noite, aquelas vitrines iluminadas atraíam multidões que paravam para admirar os produtos, mesmo sem ter dinheiro para comprar. Para muitas famílias paulistanas, comprar na Arapuã era motivo de orgulho. Significava estar ascendendo socialmente, conseguindo levar para casa aquele eletrodoméstico que tornaria a vida mais fácil. O carnê da Arapuã era guardado com cuidado, e pagar a prestação em dia era questão de honra. Durante décadas, a Arapuã dominou o mercado popular de eletrodomésticos em São Paulo. Mas o modelo de negócio tinha um calcanhar de Aquiles fatal, a altíssima dependência do crediário e a inadimplência. Nos anos 90, com o Plano Real estabilizando a economia e reduzindo a inflação, os juros caíram e a inadimplência explodiu. Muitas pessoas que haviam comprado durante a hiperinflação simplesmente pararam de pagar, pois as prestações fixas haviam se tornado irrisórias com a estabilização da moeda. A Arapuã entrou em crise profunda. Em 1998 pediu concordata, tentando se recuperar. Mas era tarde demais. As dívidas eram gigantescas, os estoques estavam desvalorizados, e grandes concorrentes como Casas Bahia e Ponto Frio dominavam o mercado com modelos mais eficientes. No início dos anos 2000, a Arapuã decretou falência e desapareceu completamente. Assim morreu uma gigante que um dia simbolizou a democratização do consumo em São Paulo, mas que não resistiu às próprias contradições de seu modelo de negócio. Outras grandes redes paulistas teriam destinos semelhantes. Lojas Ultralar. Nos anos 50 e 60, quando São Paulo vivia seu boom de industrialização e a classe média crescia rapidamente, surgiu uma loja que prometia revolucionar a forma como os paulistanos mobilavam e equipavam suas casas a Ultralar. Criada pelo poderoso Grupo Ultra, dono da Ultragás, a rede tinha capital forte e ambição de se tornar líder absoluta no mercado de móveis, eletrodomésticos e artigos para o lar. As lojas Ultralar eram impressionantes. Prédios modernos, geralmente de 2 ou 3 andares, com amplas vitrines de vidro que permitiam ver os ambientes montados. Você passava na rua e via através das vitrines salas de jantar completas com mesas de jacarandá,
quarto de casal com guarda-roupas imensos, salas de estar com sofás de couro e estantes modulares. Era como espiar dentro das casas dos seus sonhos. O conceito da Ultralar era vender tudo que uma casa moderna precisava. Móveis de todos os estilos, desde o clássico até o modernista brasileiro que estava em alta. Eletrodomésticos de todas as marcas nacionais e algumas importadas. Utilidades domésticas como panelas, talheres, jogos de jantar. Artigos de decoração como lustres, quadros, tapetes. Era praticamente impossível entrar numa Ultralar e não encontrar exatamente o que você procurava. O grande diferencial da Ultralar era o crediário generoso e o atendimento qualificado. Vendedores especializados ajudavam no projeto completo da casa, sugerindo combinações, tirando medidas, planejando layouts. Para famílias que estavam se mudando para apartamentos novos que proliferavam em São Paulo nos anos 60 e 70, a Ultralar era parada obrigatória. Durante os anos 60 e 70, a Ultralar foi sinônimo de modernidade e bom gosto. Suas propagandas na TV e revistas mostravam casas impecavelmente decoradas, transmitindo a mensagem de que comprar na Ultralar era ter acesso ao estilo de vida moderno que São Paulo prometia. Mas nos anos 80, o cenário mudou drasticamente. A concorrência ficou brutal com a chegada de redes especializadas que ofereciam preços mais baixos. O Grupo Ultra decidiu que o varejo de móveis não era mais estratégico para seus negócios e começou a desinvestir. As lojas Ultralar foram sendo vendidas, transformadas, incorporadas por outros grupos. No início dos anos 90, a marca desapareceu completamente do mercado paulistano. Hoje restam apenas memórias daqueles prédios elegantes com vitrines que pareciam cenários de cinema, onde famílias inteiras passavam sábados escolhendo móveis para suas casas dos sonhos. A Ultralar representou uma época de otimismo e crescimento em São Paulo, quando parecia possível ter tudo, bastava trabalhar e pagar as prestações. Mas o tempo mostrou que nada é eterno no varejo paulistano. Se você gostou desse mergulho na nostalgia paulistana, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também viveu essa época. E fique ligado, porque em breve teremos mais viagens pela história e pela memória afetiva de São Paulo.